Boa noite, meus irmãos. O tema da palestra de hoje pode gerar em alguns calafrios, sustos, medo, mas a gente vai procurar, ao longo da nossa conversa, ir desfazendo isso gradativamente. Jesus nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por mais que o tema da desencarnação ainda seja tabu entre nós, é certo que, à semelhança do que ocorreu com todos os outros domínios de conhecimento sobre os quais nós avançamos nos séculos e séculos de civilização humana, quando nós houvermos conhecido sobre a vida após a morte, que é uma continuidade da vida que nós temos aqui e continua também uma sequência de vida que tínhamos anteriormente. Esse medo, essa impressão negativa que nós temos, necessariamente desaparecerá. Ela parte de muitas coisas. Em primeiro lugar, como nós temos um corpo físico, nós construímos esse corpo à semelhança do bicho da seda, que tece um casulo para um determinado tempo de metamorfose. O tempo que nós ficamos nesse casulo, nós naturalizamos tanto, que nós nos esquecemos que um dia deveremos alçar voo como insetos adultos, livres. Enquanto a lagarta se rastejava, sua vida era limitada. Quando ela ganha asas, a liberdade é muito maior. É por isso que na mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamada A Melancolia, os Espíritos atribuem as tristezas que nos alcançam, vez por outra, à sensação de que somos limitados pelo corpo carnal. Uma série de psicanalistas do século XX atribuíram a autopunição, o desejo de destruir o corpo físico, à consciência da imortalidade. E como o corpo é o anteparo à manifestação da liberdade que a ausência do corpo físico nos permitiria, nós desejamos a libertação. Buscamos essa libertação. Algumas pessoas buscam a porta errada do suicídio, entrando em profundos caminhos de sofrimento. Outras, entretanto, se autopunem indiretamente. Mas enquanto nós formos materialistas, nós buscaremos destruir o corpo físico para que sintamos sensação de espiritualidade, sensação de liberdade, porque dentro de nós temos a consciência de sermos seres espirituais, imortais, indestrutíveis. Quando nós dormimos pela noite, experienciamos temporariamente a sensação de estarmos fora do corpo físico. Embora ligados, a gente pode comparar a ausência temporária do corpo físico durante o sono a uma pipa, um papagaio que você solta e fica ligado por uma cordinha. Nós temos o chamado fio de prata. É uma extensão que poderíamos, na ausência de expressão melhor, chamarmos de fisiológica, porque as interligações entre o nosso corpo físico, nosso duplo etérico, nosso corpo perispiritual, um se comunica com o outro. É por isso que, às vezes, quando você acorda, você sente aquela sensação que está caindo no corpo, aquele arranquinho, né? Porque a objetiva da sua mente, no lugar em que o seu corpo está dormindo, ordenou que você retornasse. Então, das relações que você tinha com outras inteligências, com outras paisagens, com outros ambientes vibratórios em sintonia sempre com o que você traz no seu coração, você é chamado a defender o seu corpo físico. Você é chamado à objetiva do consciente. E quando você acorda, aquelas memórias do seu perispírito que se afastou temporariamente do corpo físico permanecerão cada vez mais nítidas na medida em que você acorda. E ao longo do dia você irá perdendo essas memórias. Tanto que alguns sonhos a gente consegue anotar. Quando o tempo vai passando, a gente vai esquecendo gradativamente. Como uma memória fugidia, uma memória de uma convivência extra-cérebro físico. Esse estado em permanência é o estado da desencarnação. Quando esse liame será rompido, quando esse corpo que nós construímos gradativamente
nós deixaremos e retornará à matriz física do planeta Terra. Porque quando nós aqui nos projetamos, fomos recebidos sob a tutela de nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do nosso planeta, nós construímos um perispírito. Espírito sem forma que éramos, projetamos um perispírito adequado ao ambiente do nosso planeta. E assim, eu sempre costumo comparar como os demiurgos do planeta formam um planeta a partir da expansão do seu próprio amor, da sua própria mente, da sua capacidade de dominar os elementos. Poderíamos dizer, nesse aspecto, que a nossa relação com Jesus é muito semelhante na Terra à relação que nós temos com a nossa mãe. A mãe cedeu os elementos materiais para que nós encarnássemos na Terra. Nos aceitou como tutelados. Nosso Mestre Senhor Jesus Cristo também, um espírito crístico, nos recebeu no planeta, como governador espiritual do planeta, para uma missão específica de várias encarnações, em ciclos de evolução, vindos que éramos de outros planetas. Então, estamos vivendo experiências limitadas, circunscritas ao planeta Terra. Quando a gente lê os romances que falam da convivência no mundo espiritual, com muito raras exceções, nós vamos ouvir falar das esferas espirituais da Terra, de espíritos que se direcionam a outras partes da Terra, de colônias espirituais localizadas nas imediações da Terra, porque nossa evolução, ainda por muito tempo, estará vinculada a esse planeta, que agora passa por um período de transição. Um período em que se aproxima uma alvorada cristã, em que os objetivos do amor cristão verdadeiro vão se concretizar por meios variados, e nós estamos reencarnados nesse momento, importantíssimo, nessa aurora de uma nova civilização. Não é uma aurora que nós vamos enxergar com os nossos olhos físicos. Por isso eu usei o nome do livro aqui, do Neo Lúcius, Alvorada Cristã, uma aurora cristã, uma aurora de uma nova civilização, uma civilização em que o amor prevalecerá. E nós devemos orar a Deus para que sejamos merecedores, em estando em nosso corpo físico, de contribuirmos para a construção dessa nova alvorada, desse momento maravilhoso que se aproxima, nos séculos que estarão diante de nós. Quando nós encarnamos na Terra, fomos recebidos por determinado grupo de antepassados nossos, e nos deram a matriz física para que encarnássemos. Não só o nosso corpo físico descende das moléculas, dos átomos, das transformações celulares que passaram pela evolução desse grupo. Também nossa matéria etérica descende dessa continuidade. Nós temos ligações com eles pelos laços de afeto que nos intercalam, que nos concatenam ao longo das encarnações, de forma que nós somos uma comunidade de afetividades ligadas. E o que sentimos em relação a esses que partilham conosco a encarnação faz uma diferença muito grande na nossa purificação espiritual rumo à libertação. E é justamente nesse sentido que, na medida em que estamos ligados afetivamente, usando o corpo físico que construímos, ou então fora dele, nós nos intercomunicamos. Sentimos premonições, sentimos os sentimentos dos nossos irmãos e parentes desencarnados, dos nossos espíritos familiares. Quem aqui já sentiu a premonição de um filho que passava por um momento de dificuldade? E nesse momento você sente, você é alcançado por uma energia, um sentimento que independe da presença física do outro, um aperto no coração, a sensação de que alguém está a desencarnar. Ou quem aqui alguma vez já sonhou com a desencarnação de alguém? Pouco tempo depois, essa pessoa efetivamente veio a desencarnar. Por que isso ocorre? As coisas ocorrem primeiro no nível mental. As coisas estão em formação. Quando nós encarnamos na Terra, nós viemos com uma certa quantidade de bioenergia. E é por isso que os chineses antigos, eles nos diziam, metaforicamente, que todos os seres na Terra têm uma quantidade dada de comida no celeiro destinado à encarnação. E se nós comemos muito, a encarnação termina mais cedo, porque nós esgotaríamos a quantidade de comida necessária à encarnação.
É uma forma de, metaforicamente, dizer que quem come muito destrói o aparelho digestivo. E com poucas calorias, nós sobrevivemos por mais tempo. Mas, de certa forma, eles também estavam nos dizendo que nós temos um plano encarnatório. Quando nós encarnamos, mais ou menos, nós temos determinados objetivos a serem cumpridos. Nós prometemos determinadas tarefas espirituais, que geralmente são tarefas de desobrigação em relação a complicações, obrigações que nós assumimos no passado. As nossas relações de utilização do livre-arbítrio nem sempre nos conduzem para as escolhas certas. E como no diálogo de Jesus com Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, Jesus diz para ele assim, o Espírito que mais tarde se identificaria como Emmanuel, na escrita de Há 2000 anos, num dado momento ele se encontra com Jesus. Jesus diz para ele que todas as circunstâncias, que ele é obrigado a reconhecer, que existem circunstâncias variadas e que o tempo dispõe as pessoas nas circunstâncias diante de escolhas e que nós somos submetidos a essas circunstâncias. O que são essas circunstâncias? Se Deus, nosso Pai, é o Senhor do tempo, se Ele que organiza o tempo da encarnação, nós mobilizamos o nosso livre-arbítrio, assumindo compromissos, fazendo determinados plantios que por vezes adiam outras colheitas melhores que teríamos. Temos que cuidar de certos campos que abandonamos no passado. Então, tanto as afetividades quanto os bens materiais com os quais nós lidamos agora estão para conosco em usufruto. Nesse sentido, vale a pena retomar o sentido da palavra mordomia, utilizado por Jesus na parábola do mordomo infiel. O mordomo que deveria utilizar as riquezas obtidas a partir da injustiça para distribuí-las e angariar amigos. Nós também somos assim. Estamos frequentemente lidando com facilidades, com recursos variados, seja o nosso corpo físico saudável, sejam as circunstâncias de vida, os acessos à cultura, os acessos às afetividades que nos atendem na família, como usufrutuários. Uma profissão na terra é uma mera ficha de ingresso em um campo de trabalho. Um casamento, uma oportunidade de dignificarmos as relações da família. E como todo bom administrador, o Senhor da vida retribui com missões mais honrosas, com recursos maiores, aqueles que bem utilizaram os recursos recebidos. Porque seria injusto se nós desperdiçamos a riqueza recebida, se nós não multiplicamos os talentos recebidos. É natural que numa oportunidade futura, na compensação infinita do universo, na contabilidade do universo, nós estejamos em desvantagem no comércio que temos com a espiritualidade. Entendido esse comércio enquanto relação de causa e efeito, em que a espiritualidade investe uma expectativa em nós e nós outros também retornamos à espiritualidade de acordo com as nossas possibilidades e com as forças da vida que nós permitimos que hajam por nós. Por isso, cabe a todos os seres, frente a essas circunstâncias da vida, mobilizar a vontade para aproximar as suas ações, os seus pensamentos, as suas escolhas das correntes do bem, do belo e do justo, que são o arquétipo divino para a terra, cuja exemplificação maior foi Jesus. É por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem, vede Jesus. E Jesus foi o grande triunfador sobre a morte. O grande triunfador sobre a ideia da mortalidade, sobre o medo. É por isso que após Jesus e o seu triunfo sobre a morte, os mártires cristãos, sem medo, sem susto, caminharam para o martírio. Porque Jesus nos ensinou que quem realmente nos ameaça não é quem ameaça o nosso corpo físico. Que a vida não depende de um corpo limitado, que dura um breve instante entre o berço e o túmulo, que as nossas prioridades não estão aqui. Jesus fazia lembrar na tradição judaica a festa dos tabernáculos, quando a itinerância da experiência hebraica de nomadismo pelo deserto servia para representar nosso nomadismo pelo corpo físico. Quando o êxodo dos 40 anos no deserto representava também nosso período de permanência no corpo físico, no deserto do sufocamento
em corpos de carne para o cumprimento de determinadas missões. A perturbação, nesse sentido, como nos lembra Emmanuel, é sempre fruto do esquecimento do dever. Escolher é muito importante. Saber escolher com sabedoria, mais importante ainda. Voltemos então às premonições. Quando nós sonhamos com alguma coisa, quando pela nossa clarividência nós prefiguramos algo, quando nós conseguimos enxergar, por exemplo, suponhamos que você esteja aplicando um passe magnético. Nesse momento da aplicação do passe magnético, você consiga prefigurar algo da situação de saúde de determinada pessoa. Vou contar um caso aqui. Certa vez, dando um passe numa senhora que se alimentava de uma forma um pouco irresponsável, eu a vi em um alaúde, um caixãozinho, como se o corpo dela tivesse diminuído, como se as articulações tivessem diminuído e ela estivesse se preparando para a desencarnação. E eu a via desencarnada. Por que eu vi aquilo? O que a espiritualidade queria comunicar com aquilo? Por que ocorre a premonição? Será que é para você dizer assim, não disse que você ia desencarnar? Desencarnou. Não, não é isso. A espiritualidade te apresenta o que está sendo formado, a força inicial que está configurando um quadro para que aquilo possa ser transformado. Isso ocorre em nível individual, isso ocorre em nível coletivo. Lá na Torá, que nos serve de base simbólica para a sociedade ocidental, nós temos o caso do profeta Jonas. Jonas viveu na época em que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, escravizando os judeus. Guardava em seu coração profunda mágoa em relação à Babilônia. Então, o mensageiro divino se manifestou para ele, dizendo que ele fosse avisar os babilônios que eles seriam destruídos, eles passariam por um cataclismo e a sociedade seria destruída. E ele foi avisar com muita boa vontade, né? Porque é justamente muito do que ele também desejava. Mas quando ele foi para avisar, o mensageiro chamou de volta. Porque é igual o menino que sai correndo para dar recado, né? Volta aqui, meu filho, o que você foi comprar mesmo? Que é o seguinte, você tem que avisar que, se eles se arrependerem, eles serão poupados. O que aconteceu? Os babilônios se arrependeram. Aí, o mensageiro de Yahvé se manifestou para Jonas. Nessa manifestação, ele estava no deserto reclamando porque os babilônios não tinham sido destruídos, sentado debaixo do sol quente. E aí, a metáfora da Torá, porque é metafórico, né? É linguagem simbólica. Então, a plantinha começou a crescer, ela cresceu, cresceu, formou uma árvore e fez uma sombra por cima do Jonas. Jonas achou aquilo uma beleza, né? Aí veio um grupo de formigas e comeu a árvore, devorou a árvore completamente. Aí ele começou a praguejar. Estava aqui nesse sol quente, né? Veio uma sombra para mim, agora vem essas formigas, destroem isso aqui. E o anjo do Senhor, então, disse a ele, é assim que eu me sinto, quando uma sociedade na qual eu investi é destruída. Então, os profetas, os médiuns, os homens que têm dons, eles vêm expressar avisos divinos por amor. No livro Calma, no momento em que a gente não esperava que Emmanuel falasse disso, ele nos fala por que nós sonhamos com determinados acontecimentos infelizes. Nós somos convidados a nos juntarmos ao grupo de pessoas que ora por transformar aquelas configurações em via de se realizar. É para isso que nós temos as premonições. Quando nós pensamos os arquétipos do Apocalipse, em todas as suas expressões, que são como copos que vão sendo enchidos, eles estão ali para não serem enchidos. Quando começa a encher, o arquétipo começa a formar, começa a configurar, a espiritualidade envia alguém, ela toma uma providência, para que aquilo não se concretize, porque Deus quer a evolução com o mínimo de sofrimento possível. Está lá na mensagem do Espírito Paulo de Tarso, em o Livro dos Espíritos. Qual a função do sofrimento? Desgostar os seres da sua fealdade, do seu estado de experiência estética ao contrário. O sofrimento não vem para nos desagradar, ele vem para nos desgostar, para nos entediar do caminho do mal em que nós estávamos, para que a gente volte a gravitar na direção correta, na direção do retorno. Então, para a lógica da espiritualidade maior, a encarnação e a desencarnação
o favor e o desfavor temporários, a fealdade e a beleza, o acesso à cultura ou a ausência desse acesso na encarnação, simplesmente servem a uma lógica de concatenações justas, compensatórias, cujo fim último é o nosso bem, é a nossa evolução, é a nossa educação. Então, se algum ser querido seu desencarna antes de você, essa separação não está aí em vão. Às vezes a gente acha muito absurdo. Como é que meu filho, que eu vi nascer e cuidei dele, que era o meu investimento, é uma relação de toma lá da cá às vezes, né? Que era o meu investimento, que ele foi antes de mim, por que isso ocorreu? Como é que a gente concatena isso com a ideia de um Deus justo, de um Deus bom? Como haveria de um lado uma criança nasce perfeita, tão bela, de outro lado uma criança com limitações? A justiça divina onde ficaria nessas circunstâncias? Tudo tem uma razão. Porque a espiritualidade não pode ter como prioridade uma encarnação que no máximo dura os seus 100 anos. Meu amigo Arnaldo Rocha passou para o mundo espiritual agora com 90 anos, na segunda-feira, viveu bastante. Quantos de nós temos certeza que viveremos o mesmo tempo que o Arnaldo? Aqui na Terra. Nós não temos? Quem pode me garantir que semana que vem estaremos aqui, encarnados, todos nós? Nós não sabemos porque essa incerteza em relação ao destino imediato da encarnação é que nos faz olhar para diante das coisas materiais. Conviver com essa incerteza é essencial para a evolução humana. Essa é a relação de itinerância que a festa dos tabernáculos judaicos representa. Então, em meio a essa itinerância, nós temos que buscar algo que seja certo, que seja seguro. E onde nós buscamos? No mundo da impermanência, que os budistas gostam tanto de lembrar? No mundo em que todos os corpos que você observa, ou eles estão morrendo, ou eles vão morrer? Tudo que nós observamos, isso é individualmente, ou então as civilizações, porque não tenho dúvida, assim como a civilização romana, a egípcia, hoje são ruínas, a nossa também um dia será. Um dia o nosso sol esfriará, porque tudo aqui é submetido à itinerância. E é por isso que aqui em Macaíba, aquela cidade tão bonitinha lá do Rio Grande do Norte, que eu tive tanto prazer em visitar pouco tempo atrás, viveu uma poetisa extraordinária que um dia se comunicou por Francisco Cândido Xavier, no primeiro livro da psicografia do Chico Xavier, chamado Parnaso de Além Túmulo. E ela tem uma mensagem que o nosso grupo Semearte musicou. E ela diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Por quê? Lá na época do Nabucodonosor, lá no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, porque eles achavam que o templo tinha que ser material. Eles achavam que Canaã era terra, até hoje muitos deles acham. Acaso o Senhor do Universo, o Senhor das estrelas, necessitaria de um pedaço de terra, de alguns hectares? Foi isso que Jesus veio dizer para a mulher às portas da cidade de Siquém ou Sicar, no Evangelho de João. Não é no Monte Gerazim, não é em Jerusalém. Deus deve ser venerado em espírito e verdade, portas adentro do coração. Então ela diz: volve ao templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas. Então as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Então a resposta que traz a segurança te alcança em meia itinerância. A resposta que traz a permanência da fé, da certeza de que tudo tem um sentido, de que há um só Deus, de que há uma só lei, segundo a qual nada ocorre ao acaso, tudo está no seu lugar. Essa fé e essa certeza na bondade divina te alcançam. Né? Então, ela diz: a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, da voz de Deus em luz de redenção.
ela não se localiza na mensagem budista exclusivamente, na mensagem cristã exclusivamente, na mensagem islâmica exclusivamente. Ela não se manifesta onde nós a esperamos, na lógica que nós esperamos, na concatenação que nós esperamos, porque Deus é inesperado. O templo é construído portas adentro do coração, dentro da sinceridade. Né? Então, construir esse templo interno é importantíssimo, e recorrer ao certo no incerto é importantíssimo. Então nós somos avisados em diversas ocasiões ao longo da encarnação. Se nós fizermos um retrospecto pelas circunstâncias de escolha que nós atravessamos ao longo da nossa encarnação na Terra, nós vamos ter certeza absoluta de que sempre fomos avisados. Por vezes é um amigo, por vezes um inimigo, alguém que é crítico, uma carta, você liga a televisão, uma mensagem, você abre uma mensagem espírita e ela vem de encontro como uma luva às suas necessidades, te avisando sobre escolhas erradas, sobre caminhos tortuosos que você está escolhendo, que depois gerarão forças inerciais que você não conseguirá em tempo reverter. Mas nada está perdido. Mesmo nos momentos em que nós nos desviamos da divindade, devemos enxergar o sofrimento que decorre disso como um expediente divino para nos reconduzir para o caminho certo, que é o caminho da felicidade. É por isso que em O Livro dos Espíritos, a pergunta que corresponde àquela indagação, por que os seres são criados, é respondida porque os espíritos crísticos que fazem a vontade do Senhor, eles compensam a nossa inexperiência, sabendo a felicidade que nos espera. Tal é o amor de Deus. E a mediunidade, ela serve como campo de diálogo. É por isso que Jesus diz para aqueles que queriam calar os seus mensageiros: ainda que eles se calassem, as pedras falariam, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens profetizariam. Porque o Espírito sopra onde quer. E a alma é imortal. Nós somos itinerantes por planetas variados, por escolas de aprendizado variados, porque se Deus fosse Deus da Terra, já estaria ultrapassado. Nós tivéssemos uma concepção de divindade limitada à Terra, com Copérnico ela foi ultrapassada. Porque o universo é infinito. Até por probabilidade os planetas são habitados. E um Deus que só atenda à Terra é um Deus muito limitado. Um Deus assimilável somente a Jesus Cristo desconhece as possibilidades variadas de cultura humana, a verossimilhança de todos os conhecimentos religiosos. Nós precisamos uns dos outros. Então, a tarefa do Espiritismo na Terra é uma tarefa de exorcizar a ideia da morte. E é por isso que, se nós formos na história do Espiritismo, começa no momento, se nós formos lá no século XVII com Comênios, no momento em que se procurava racionalizar a compreensão das coisas do mundo material. Tem um historiador muito legal chamado Kate Thomas, escreveu um livro chamado A Religião e o Declínio da Magia. Nesse livro ele estuda como gradativamente uma série de juízes ingleses passa a não considerar imputável a bruxaria, a desconfiar da existência do demônio, a desconfiar que houvesse em qualquer canto do planeta algo que fosse sobrenatural. Então, continuando com Comênios, o grande educador, nós vamos ter Rousseau, que falava em intuição. É fácil pular de intuição para premonição. Num século em que todo mundo só falava de racionalidade, Voltaire quase só falava de racionalidade, Rousseau vai falar de sensibilidade, de intuição. Pestalozzi vai levar isso mais adiante. E o aluno de Pestalozzi foi Allan Kardec, que procurou definir o que nós chamamos de intuição, o que nós chamamos de premonição, que esse contato amoroso que a nossa família desencarnada tem conosco, ele era um caminho para os espíritos de hierarquia superior, com os quais nós também, quando em boa sintonia, nós nos comunicamos, e eles são o nosso contato com Deus em hierarquias, hierarquias, hierarquias. É por isso que quando você desencarna, você não se esquece do seu filho que ficou. Você não esquece do seu irmão. Vocês estão em interação. Quando alguém vai reencarnar, por vezes a família na espiritualidade chora, porque ela vai se separar, porque, pensem bem, o tempo de convivência na Terra é de quantos anos? 80, 90 anos, né? O que é conviver 400 anos com uma pessoa?
Isso sem considerar os reencontros reencarnatórios, assim, numa colônia espiritual, e a pessoa ter que reencarnar. Não é experiência, né? Você sabe que não desencarna, que aqui é pior, porque muita gente pensa que morreu, acabou. Né? E aí, mesmo quando a gente aprende que a morte não existe, mesmo quando a gente tem a experiência objetiva da imortalidade, por vezes a gente guarda irracionalmente dentro da gente o medo da morte. Né? Tem gente que é espírito e tem medo de fantasma. Eu pergunto, você não descobriu até hoje que fantasma não existe? Né? O desencarnado, no máximo, pode te dar uma sugestão. Cabe a você aceitar. Tenha medo de você. Da sua aceitação sobre essas... Porque o que ele pode fazer? Vai usar um pouco de ectoplasma, vai fazer uma panela bater, vai levantar esse copo aqui no ar. Você vai ter medo disso por quê? Qual a racionalidade do medo do desencarnado? Qual a racionalidade do medo do escuro, o medo do desconhecido? Quando nós desconhecíamos o Atlântico para nós era terrível. Ao fim do Atlântico havia monstros, quedas d'água infinitas, anjos sopravam correntes marítimas, né? Quando nós passamos a conhecer, isso acabou. Quando nós não conhecíamos, Pasteur não tinha nos mostrado as bactérias, e mais tarde os microscópios eletrônicos tinham mostrado os vírus, e nós não desconhecíamos o mundo infinito daquilo que nós não enxergamos por ser muito pequeno, nós achávamos que ele absolutamente não existia. Agora, ele tem uma ação explicativa sobre os nossos fenômenos de saúde e doença. Sobre os fenômenos de fermentação essenciais para o desenvolvimento da sociedade, o pão, o iogurte, o vinho, né? Então, assim, esses desconhecimentos se comparam em analogia ao desconhecimento do mundo espiritual. Será um fator de explicação quando nós tivermos plena consciência dele, dos fenômenos físicos, e nós perderemos o medo da morte. Então, vamos exorcizá-lo com duas coisas. Compreensão do que é a desencarnação. 2, fé na vontade boa de Deus, do seu amor, que tudo faz para o nosso bem. Isso aí já fecha tudo. Há pessoas que não conhecem, que ninguém desencarna, os corpos que nós temos, o processo da desencarnação que deve ser acompanhado em detalhes. Nós não devemos fugir dele. Em sociedades passadas, as pessoas arrumavam o cadáver, tinham aquela relação de despedida, tinham aquela relação de carinho com aquele que se foi. Nós, gradativamente, exorcizamos a imagem do cadáver de próximo de nós, porque nós vivemos em uma sociedade que cultiva a ideia de uma eterna juventude. Nós cultivamos relações afetivas que não são as relações afetivas reais. Nós gostamos de idealizar. Então, nos alimentamos com autocompaixão, com as sucessivas decepções. Nós idealizamos as pessoas não correspondem àquele arquétipo que nós idealizamos, então nós começamos a achar que nós somos boas pessoas que fomos traídas e decepcionadas por outras pessoas. E fazemos um ciclo de amigos, de pessoas que se compadecem de nós, dizem, olha só, coitado, é uma pessoa realmente que sofre muito. Né? E um de nós é coitado, somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão. E tudo que nos ocorre parte de escolhas nossas, agora ou no passado. Então não devemos cultivar a desesperação, nem nos apegarmos a ela, porque nós não precisamos disso. Deus é amor infinito, nós somos herdeiros desse amor, herdeiros de felicidade infinita. Não precisamos da compaixão das pessoas para que nos sintamos amados, nós somos amados por Deus, independente disso. Não precisamos da presença física, sexual, afetiva, de parceiros, para que nós nos sintamos amados e plenos, porque Deus nos ama. A gente não precisa se desequilibrar nessa parte, com essa desculpa também. Nós não precisamos machucar o nosso irmão para tomar deles bens materiais, porque tudo já nos foi concedido desde o princípio. Nós não somos para aqui, nós somos para ir embora. Devemos cultivar aquilo que fica. Não seremos jovens do corpo físico necessariamente porque tudo é submetido a ciclos. Talvez essa seja a grande lição do Zé do Egito para o faraó. A lição de que você não fica jovem eternamente. A lição de que você não fica próspero eternamente. A lição de que por maior que seja a sua saúde agora, necessariamente você vai adoecer. A lição de que por mais que você tenha pessoas muito queridas agora ao seu lado, necessariamente haverá o momento de elas irem para o mundo espiritual, porque uma hora é o sol, outra hora é o dia, uma hora é a plenitude, outra hora é a fome.
Uma hora é o frio, outra hora é o calor. Uma hora é a chuva, outra hora é a seca. Esse é o mundo da impermanência material. E graças a Deus que é assim, porque a cada ciclo nós nos renovamos. E quem se prende ao passado não cresce. Passado, nos diz Emmanuel, é sinônimo de tentação. Essa frase é muito profunda. Passado é sinônimo de tentação. Quando o passado nos alcança e não vai embora, a gente está preso em algum momento que deveria ter passado. Porque os dias não transcorrem em vão. Por isso que Emmanuel nos aconselha, quando você passa um problema muito sério, André Luiz também lá na Agenda Cristã, deixa o tempo correr sobre ele e ore, aguardando, esperando a melhor inspiração, a melhor compreensão, porque os dias não transcorrem em vão. Cada coisa ao seu tempo sobre o sol, que representa os ciclos da humanidade. Porque quando tudo era caos na face da terra, os astros representavam para os nossos antepassados a única referência de continuidade e certeza. Porque o dia nasce nas estações, a translação, a rotação de forma precisa. Nosso sistema em torno de Hércules, a Terra em torno de si mesma, em torno do Sol, os dias, as noites, as estações, até as variações, descobrimos gradativamente, submetem-se a ciclos. Até as mudanças de ciclos e de raças na Terra submetem-se a ciclos. Não seria diferente conosco. Há um momento adequado para cada coisa. Não vamos procurar apressá-lo. Há um momento de nascer, há um momento de morrer. Há um momento de se afastar e esperar. Há um momento de reencontrar. E sempre, todo mundo que passa por isso confirma com a gente que o reencontro e a sua alegria excedem muito a separação. E muito. E é por isso que eu digo isso aqui, tendo passado na semana passada por 12 processos de desencarnação próximos. E quase todos eles muito abruptos. E dialogado com as famílias sobre isso. E comecei a pensar sobre como a gente não pensa que vai passar para o mundo espiritual, principalmente quando a gente é jovem. Isso nos contraria profundamente, contraria os sonhos de continuidade que nós temos nesse mundo material. Você vai me perguntar assim, Otávio, então eu não posso planejar nada nesse mundo? Tudo aqui é efêmero, né? E eu digo o seguinte, quando você vai viajar, como é que você faz? Eu estou viajando tanto, que eu estou com saudade de casa. Chego em casa morto de saudade, né? Aí o que eu faço? Eu resolvi organizar. Eu comprei uma mochila direito, organizei minhas coisas, que aí eu perco menos tempo na viagem, né? É da mesma forma. Cuide da sua bagagem, cuide do seu carro, cuide do seu corpo, sabendo que um dia você vai largá-los. Você cumpre uma missão. O bom trabalhador cuida das suas ferramentas. No livro Alvorada Cristã, Méio Lúcio nos conta uma história. Bem-aventurados os humildes também, nos conta uma história a respeito de um trabalhador que cuidava bem dos seus instrumentos, porque para que você aproveite essa coisa maravilhosa, sobre a qual a gente está refletindo a palestra inteira, que é o tempo, você tem que estar pleno. Você tem que estar respondendo. Sua inteligência tem que estar clara, seu senso de prioridades tem que estar muito claro, para que você consiga perceber o que Deus quer te dizer, aquilo que Jesus dizia, ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Tem que cuidar da saúde. Quem come muito não se concentra bem, né? Quem dorme muito não aproveita o tempo durante o dia. Quem muito tem preguiça não aproveita o tempo da vida. Né? Como dizia uma velhinha do interior de Minas para mim esses dias, quando fui lá visitar a minha família, dizia, quem muito drume, pouco verve, meu filho. Né? E mais ou menos isso, porque nós temos que aproveitar as oportunidades que o tempo nos oferece. Quando nós estamos na plenitude das energias físicas, nós estamos prontos para o trabalho no bem. E não devemos desperdiçar o tempo com coisas supérfluas. O que é supérfluo? Aquilo que não interessa à economia da nossa imortalidade. É fácil separar, né? As afetividades que nós cultivamos permanecem conosco eternamente. Conhecimento que a gente adquira fica conosco eternamente. O bem que fazes é teu advogado onde quer que vás. Quais são as prioridades da nossa encarnação na Terra? A estética do corpo que vai passar? Basta que você não coma muito, que você faça exercícios físicos, se seu corpo esteja limpo, ele se mantém saudável. O resto do tempo, o resto dos seus recursos, utilize naquilo que não vai morrer. O resto é desperdício. Utilize para aliviar, porque nós somos chamados ao campo da seara da vinha de luz do Senhor para
minimizarmos as injustiças. É por isso que em O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que nós estamos na Terra e há injustiças sociais porque a Terra não é realmente cristã. Quando a gente fala em justiça social, a gente lembra de 10, 20, 30 anos atrás, em que a tarefa do centro espírita era muito cumprir uma tarefa social que cabia ao Estado e não era realizada. Nós ainda fazemos, de certa forma, isso. Mas a tarefa do espiritismo hoje em dia é uma tarefa de educação. É uma tarefa de exorcização do medo, pela compreensão da verdade. É a bandeira de Allan Kardec, que é a bandeira pedagógica. Essa bandeira que vai fazer do espiritismo consolador, nos espaços de consolação necessários. No espaço do lar desfeito, nós vamos retomar a importância da família. No espaço do desespero com a morte, nós vamos retomar a ideia da imortalidade. No espaço da falta de ideal, nós vamos falar que por trás do caos aparente existe um sentido, existe uma esperança. Essa esperança de que Jesus falava, porque o cristianismo não existe sem esperança. Aqueles nossos irmãos cristãos primitivos, que enfrentavam as piores privações, que entravam nos coliseus, não tinham carros, não tinham roupas bonitas, não tinham acesso ao conhecimento de outras línguas com frequência, como nós temos hoje, mas tinham esperança no coração. O mundo ao seu redor não prometia quase nada, mas eles sabiam que a vida era eterna, então eles investiam nessa vida eterna. Eles sabiam separar o que era essencial e tomavam ações de coragem frente às circunstâncias que se lhes apresentavam. E hoje nós temos uma ação, em grande medida, pusilânime, porque para o rumo em que as coisas estão tomando na Terra, o que a gente tem nos últimos 20, 30 anos, né? Nós temos um esvaziamento do campo do político. Não estou entendendo política enquanto essas disputas partidárias que nós enfrentamos há pouco tempo atrás. Estou entendendo o político como o campo da conquista de um mundo mais justo, o campo em que nós renunciávamos à nossa vantagem, à nossa particularidade em benefício dos outros, em que nós tínhamos bandeiras coletivas. Certamente, muitas do princípio do século XX eram muito equivocadas, mas é só errando que a gente consegue acertar. Hoje em dia, um Messias que atendesse à sociedade seria aquele que prometesse mais consumo. As nossas demandas são demandas por consumo, um consumo que atrás de si traz um vazio. Até a morte é submetida ao consumo. Nós entregamos o ente querido à mortuária. Nós pagamos com frequência alguém para que ore por ele. Nós afastamos a desencarnação das nossas possibilidades de pensamento sobre a vida. A própria decomposição cadavérica que se envia de lição. Para muitos povos, os tibetanos, por exemplo, os monges budistas, eles tomam a desintegração cadavérica como forma de conhecer a química e as manifestações do corpo que é nosso, pelas quais nós passaremos. Nós simplesmente afastamos. Porque toda a ideia de finitude nos é desagradável. A gente tem medo de se fragmentar, a gente tem medo de ficar sozinho. E tudo aquilo que evoca para nós essas possibilidades de isolamento, nós afastamos. Não suportamos a solidão que faz com que a gente olhe para a gente mesmo. Quando a gente está totalmente sozinho, a gente está com a gente. Você quer sentir o que os outros sentem convivendo com você? Fique sozinho. Assim, eu vou para a praia uma semana no meu apartamento, conviver comigo. Como é que eu me sinto? Quais ideias vêm à minha mente? Eu vou estar com os companheiros que eu cultivo mais naturalmente, frequentemente, né? E aí, é nesse momento que a gente se encontra, que a gente olha para dentro. Esse momento de reflexão é essencial no turbilhão da vida, em que os acontecimentos se sucedem e as pessoas desencarnam sem perceber a desencarnação. É muito comum na reunião mediúnica. Eu estava cuidando do meu filho, eu tinha que fazer isso, eu não paguei a conta, não. Ficou para pagar na minha loja. Tem que voltar, faz voltar para o corpo que eu quero pagar a conta. Eu honro meus compromissos. Né? Desencarnou sem consciência. Os budistas falam muito disso. Dessa necessidade, quando você está sentindo dor, perceber a dor. Quando você passa pela desencarnação, não afaste a compreensão do afastamento daquele ser querido, da sua racionalização. Sinta e racionalize. Ame e raciocine. Frente ao que está ocorrendo. Viva cada momento, o momento da dor, o momento da separação, o momento da negação, de forma que você possa lidar com aquele momento de sofrimento que a morte caracteriza de forma mais madura, porque a criança afasta de si tudo aquilo que ela não quer.
O adulto passa a compreender, decodificar. Foi assim que, ao longo da história da humanidade, nós dominamos todos os nossos monstros, compreendendo, descrevendo. Não foi assim? Todos eles. O macrocosmo, o microcosmo, as doenças. Enquanto o ser humano achava que era sagrado, ele não tocava. O Espiritismo dessacraliza as coisas. A gente dessacraliza. Não existe paranormal. Não existe sobrenormal. Existem coisas explicáveis pela ciência. Muitas ainda não foram explicadas. Para muitas nós temos explicação no Espiritismo. Muitas nós vivenciamos, nós experimentamos, nós buscamos entender. E às vezes nós entendemos em verossimilhança. A gente não entende o sentido profundo das coisas. A gente não vai entender nessa encarnação. A gente não alcança tudo, mas tendo fé, a gente sabe pelo menos, por aqueles exemplos em que a gente já tem, de que houve uma lógica, que tudo tem uma lógica, que tudo tem um sentido, e que vale a pena esperar. Vale a pena esperar o ser querido para reencontrá-lo. Vale a pena renunciar, se juntar ao ser amado numa encarnação por responsabilidade, em relação àquilo que você assumiu para essa encarnação. Vale a pena agir com ética. Vale a pena renunciar a dinheiro para que o outro tenha na sua avidez, para que ele aprenda com aquela experiência. Vale a pena renunciar. Sempre vale a pena renunciar. E é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Por que o ser elevado faz isso com naturalidade? Porque ele entende o que é mais importante. Certamente, quando isso ocorrer, nós não teremos dúvida em renunciarmos ao efêmero pelo permanente, à ilusão pela realidade, ao sofrimento, autocultivo de compaixão pela compreensão da verdade. Que Deus nos abençoe.